E aí, pessoal, Thiago aqui com vocês. E nesse vídeo eu vou falar sobre a escolha do instrumento, tá? A escolha do violão ou da guitarra para quem aí tá começando. Esse vídeo, pessoal, é para quem tá começando no violão ou na guitarra, tá bom? Logicamente que se você já tem uma certa experiência, mas sente que também não tá com o seu instrumento mais adequado para o que você toca, esse vídeo também pode ser bastante legal para você, beleza? E essas orientações que eu vou trazer aqui para vocês são sugestões, tá? Baseadas na minha experiência, tá? E essa minha experiência é uma experiência relativamente grande até, tá? Na minha experiência como professor, como músico e como músico de estúdio, músico de palco e de estúdio, tá bom? Eu comecei, meu contato com o violão e com a guitarra começou em 1998, quando eu comecei a fazer aulas, mas eu já tinha contato com música desde 91, 92, mais ou menos. Eu já fazia aulas de música, de teoria e teclado, tá? Em 99, 2000, eu já comecei a ter meus primeiros alunos, então isso já me ajudou a começar a entender a necessidade das pessoas, tá? E nessa mesma época, também, 99, 2000, eu já comecei a formar os meus primeiros projetos musicais, me apresentar em alguns palcos, tá? Fazer alguns eventos e fiz isso desde então até atualmente, tá? É uma experiência então bastante ampla nessa área, tanto de aulas como de apresentações musicais. Em 2007 também eu comecei a ter um contato com estúdios, comecei a fazer gravações em estúdio, a entender um pouquinho o funcionamento de um estúdio por dentro e baseado também nessa experiência de estúdio é que eu trago orientações aí para vocês fazerem a escolha do primeiro instrumento musical. Tá bom? Lembrando que são sugestões, tá? Não há uma regra aí para que você compre o seu instrumento, tá? São sugestões baseadas na minha experiência. Então vamos lá. Vou trazer para vocês aqui os itens mais importantes que a gente vai ver nesse vídeo. Bora lá. Olha só. Então, como eu já falei, né, ali o primeiro item do lado esquerdo da tela é essa orientação que eu vou dar para que vocês não comprem um instrumento errado. E até, pessoal, é importante ressaltar isso. Eu mesmo, quando iniciei, não tive essa orientação e acabei que eu comecei com uma guitarra que não tinha nada a ver com aquilo que eu precisava no início, que era uma guitarra com microafinação, uma guitarra com Floyd Rose, e a minha pegada foi sempre os anos 60, eu gostava muito de blues, muito de rock antigo, e aquela guitarra, que era uma guitarra excelente, inclusive, aprendi muito com ela, assim, meus estudos iniciais foram todos com ela, acabou sendo muito útil de qualquer forma, mas era uma guitarra que não me servia adequadamente para apresentações que eu queria fazer, porque minha banda não tinha nada a ver com a proposta daquela guitarra. Então, de certa forma, foi uma compra errada, né? Poderia ter investido uma grana numa guitarra muito mais adequada e não precisaria futuramente ter que comprar outra, tá certo? Mas de qualquer forma, não estou reclamando da guitarra, porque, como eu disse para vocês, eu aprendi a regular uma guitarra com microafinação, aprendi a fazer acordes, ritmos, escalas. Então, a princípio, pessoal, na verdade, qualquer violão ou qualquer guitarra bem reguladinho, ele vai acabar sendo útil para você aprender, tá? Mas é que futuramente você pode acabar falando, poxa, não era bem isso que eu queria, vou ter que vender esse daqui e comprar outro instrumento. Para você não ter esse trabalho é que eu estou fazendo esse vídeo aqui, tá bom? Então, bora lá pro nosso terceiro item, que é aquele cara que já tem um instrumento antigo, né? Você que já tem aquele instrumento antigo. Eu falei um cara, mas poderia ser uma mulher, um homem, qualquer um, uma criança, um adolescente, os pais aí. Chega lá e você, pô, tem um instrumento velho aqui no meu guarda-roupa, guardado há muito tempo. E será que eu posso começar com esse instrumento? Com certeza você pode, você vai economizar muita grana se você começar com esse instrumento antigo. Você não vai precisar comprar nem um instrumento novo, nem um instrumento usado, que ficaria muito mais caro. Mas de qualquer forma você vai ter que gastar um pouco de dinheiro com esse instrumento antigo, porque se ele está parado, mesmo que seja ele está parado ali há 2, 3 meses, ele vai ter que passar por uma regulagem, tá, pessoal? Por isso que eu escrevi ali luthieria. O que é luthieria? A luthieria, tá? O profissional da luthieria, que é o luthier, ele é o responsável por fazer a manutenção do seu instrumento musical, tá? É ele quem vai fazer não só a regulagem que eu anotei ali na nossa listinha, mas ele vai fazer também a troca de cordas, que é muito importante, tá? Colocar um joguinho de cordas novo no seu instrumento. Ele vai fazer a regulagem de altura dessas cordas para que ela fique confortável para que você possa tocar, para que você possa aprender. Muita gente desiste, inclusive, do violão ou da guitarra, pessoal, porque não sabe disso. O violão está totalmente desregulado, com as cordas difíceis de serem tocadas, ou a guitarra também, e a pessoa acha que ela não consegue.
na verdade é um instrumento que não está bem regulado. E esse profissional da luthieria, ele é extremamente importante para que ele deixe o seu violão e sua guitarra confortáveis para você aprender, tá bom? Além disso, ele vai fazer também o quê? A limpeza com os produtos corretos, tá? No seu instrumento. Eu não posso passar qualquer coisa no meu instrumento musical. O luthier, ele sabe exatamente o que ele precisa passar no corpo do seu instrumento para limpar, no braço do seu instrumento, tá? Se o violão é fosco ou se o violão é envernizado, ele vai saber como tratar o seu violão corretamente para deixar ele legal para você usar, limpo, né? O que mais que ele faz? Ele faz uma hidratação, né, no braço. A hidratação, na verdade, nem sei se é o nome mais correto aí, tá? Porque o pessoal também usa, fala impermeabilização do braço, para que ele não pegue umidade, tá? Então ele tem um óleo especial para isso. Lógico que você pode pesquisar sobre luthieria na internet, tem muitos luthiers que ensinam no YouTube como você fazer esse tipo de coisa, tá? Basta você digitar no Google lá que você vai encontrar. Mas eu acho muito mais seguro você levar no luthier. Eu mesmo tenho, aqui na minha cidade, eu conheço 3 luthiers que são muito bons. E quando é parte elétrica eu levo para um, quando é parte de regulagem eu levo para outro, né? Enfim, recomendo que você leve esse instrumento que você encontrou no fundo do seu guarda-roupa ou que você ganhou de um avô, de um tio, leve para manutenção, tá bom? Para ele ficar legal para você tocar. O luthier também ele vai afinar o seu instrumento na primeira vez que você levar lá. Só que você vai precisar aprender a afinar o violão e a guitarra, tá? Você precisa aprender. Eu não vou ensinar nesse vídeo aqui, mas eu posso fazer futuramente um passo a passo de como você faz a afinação. E por quê, pessoal? Afinar é uma coisa que você tem que fazer diariamente. Você não pode afinar o seu violão uma vez por semana, nem uma vez por mês, muito menos, tá? É uma coisa diária. Você de manhã afinou o seu violão, de tarde ele já pode estar desafinado por conta da ação do tempo. Esfriou, choveu, ficou um tempo seco, esquentou demais. Isso influencia na afinação do seu instrumento musical, certo? Então afinei de manhã. Pô, de tarde vai ter que afinar de novo. Não tem como escapar disso, tá? Então você vai precisar aprender a afinar o seu instrumento musical, beleza? Futuramente vai ter um vídeo aqui que eu vou falar sobre isso, tá? Mas se você já faz aula, por exemplo, né, fala com o seu professor para que ele te ensine a afinar corretamente o seu instrumento, tá bom? Então, pessoal, esse primeiro caso que eu citei é a pessoa que já tem um instrumento antigo em casa aí, tá? Ou que esteja encostado ali por, mesmo que seja 2, 3 meses que o violão tá parado ou a guitarra tá parada, tá bom? Agora vamos pensar num outro caso, que é aquela pessoa que não tem um instrumento musical. Ela precisa ainda comprar um instrumento, tá? Então vou dar umas sugestões aqui para vocês que não têm um instrumento. Eu vou trocar de tela agora aqui, tá? Só um minutinho. Olha só então, pessoal. Essas imagens são instrumentos meus que eu tenho aqui. Eu não tenho só esses, eu tenho outros, mas esses aqui são os mais que eu mais utilizo no meu dia a dia. Então, por isso estou trazendo eles aqui, porque são esses que eu vou recomendar para vocês, com exceção da última ali, da última foto, que é uma guitarra acústica. Essa guitarra acústica eu estou trazendo aqui por um motivo bem específico que eu já vou explicar para vocês, tá? Mas vamos lá, você não tem um instrumento musical, você não tem a mínima ideia de por onde começar, então eu preparei para vocês algumas perguntas que vocês precisam se fazer para que vocês, respondendo elas, consigam decidir melhor qual instrumento comprar, tá bom? Então vamos para essas perguntas. Olha só, a primeira pergunta que você deve fazer: você quer apenas aprender? Beleza, você pode escolher um violão ou uma guitarra, não tem diferença nenhuma. Como eu falei para vocês, pessoal, eu comecei com uma guitarra totalmente inadequada para o que eu queria, mas eu consegui aprender com ela. Eu fiquei ali por 3 anos com aquela mesma guitarra e consegui aprender muito com ela, tá bom? Mas, como eu falei pra vocês, era uma guitarra, pessoal, que eu acabei gastando uma grana um pouco alta nela. E depois eu tive que vender pra comprar outra, porque eu não tinha como comprar um novo instrumento sem vender aquele, tá certo? Então, recomendo o quê? Que vocês tenham aí um instrumento de cara, né? Apenas para aprender. Um violãozinho barato, tá? Pode ser um violãozinho usado até. Você pode pesquisar aí por um violão usado ou uma guitarra usada, tá? Lembrando que guitarra você vai precisar de amplificador também, tá? Mas se for para apenas aprender em casa, não quero tocar para ninguém, quero apenas aprender em casa, não precisa de amplificador. Amplificador é só para você tocar em público, para você... É lógico que tem uma baita diferença na hora de você sentir o som do seu instrumento. Se ele está amplificado, né, a guitarra está amplificada, pô, é bem mais legal. Então, guitarra,
recomendo que você compre junto o amplificador. Hoje vendem até os kitzinhos já. Já vem a guitarra, amplificador, o cabo, uma correia para você pendurar a guitarra em você, já vem uma palheta, já vem o kit completo, tá bom? Já o violão não, você comprou um violão, você já tem tudo ali que você precisa, tá? É só, mesmo novos os instrumentos, você vai precisar passar esses instrumentos por uma regulagem, não tem como escapar disso aí, tá bom, pessoal? Você tem que regular o seu instrumento musical, mesmo ele sendo novo, tá bom? É importante fazer isso. Mas pode começar com um instrumento bem simples, não tem problema nenhum, até usado vai dar para você aprender ritmos, acordes e escalas, que é assim, o essencial para quem está começando. Ah, não, mas eu já quero formar uma banda. Pô, você quer formar uma banda? O seu violão, em primeiro lugar, vai ter que ser elétrico, tá? Vai ter que ter amplificador, senão ninguém vai escutar o seu violão. A guitarra, obviamente, você vai ter que também ter um amplificador, tá? Então, se esse é o caso, né, que foi o meu caso, inclusive, quando eu comecei a aprender guitarra porque eu já tinha em mente, eu quero formar uma banda, né? Consequentemente, depois que eu formei a banda, eu comecei a dar aulas. Eu não pensava em dar aulas, eu só queria ter uma banda. Mas, consequentemente, depois eu comecei a dar aulas. E aí tive que comprar um violão, tá? Tive que começar a correr atrás disso. Na verdade, eu já tinha um violão. Eu já tinha um violão aqui em casa que era da minha mãe, estava guardado também há muito tempo, passou por uma manutenção e tudo mais. Comecei a dar aulas de violão e guitarra, tá? Então, banda tem que ser um instrumento elétrico, não importa se é violão de cordas de aço, violão de cordas de nylon ou guitarra, vai ter que ter um amplificador, tá bom? Uma outra pergunta que eu pus ali, pessoal, bases ou solos? Para quem já tem um pouquinho mais de contato aí com a música, sabe um pouquinho mais sobre bandas e tal, já deve saber o seguinte, que uma banda, geralmente ela tem dois guitarristas, tá? Ou um violonista e um guitarrista, às vezes até mais, tá? Mas os instrumentos eles podem ter funções diferentes. Então, eu quero fazer solos, eu quero solar, aprender mais escalas, estudar essa parte da música na guitarra. Então, recomendo que seja guitarra mesmo que você compre, tá? Se você quer fazer mais bases, né, o violão acaba sendo mais interessante, tá? Ele é bem mais interessante para quem toca acordes, ritmos. Então, é legal você pensar sobre isso. Vou fazer base ou solo? Eu quero fazer os dois, tá? Eu quero tocar base e solo. Na minha banda, tem hora que eu tô fazendo base, tem hora que eu tô fazendo solo. Cara, se você vai precisar fazer solos, é melhor você usar a guitarra, tá? Não é que não dá pra fazer no violão. Dá pra fazer, mas a guitarra acaba sendo mais fácil de você solar do que um violão, tá bom? E na guitarra você consegue fazer bases também. Logicamente que o violão acaba sendo, ele preenche mais o som pra fazer bases, tá bom, pessoal? Mas pensando bem de forma bem simplista, base, violão, solo, guitarra. Precisa fazer os dois? Vai com guitarra. Tá bom? Essa é uma dica, uma sugestão, tá? A forma como eu penso isso daí. Você não precisa seguir essas regras, inclusive, tá? Você pode fugir das regras que eu tô dando aqui. É como eu disse, baseado na minha experiência que eu tô dando essas orientações. Agora, esse outro ponto, acompanhar vocal. Pessoal, por muito tempo eu acompanhei algumas cantoras aqui da minha cidade tocando violão, tá? Testei levar guitarra para fazer esse tipo de som, mas o violão acaba sendo muito mais adequado para essa situação. Eu mesmo, quando ia cantar sozinho e tocar, eu levava o meu violão. Então, desculpa. Então, se você quer tocar acompanhando uma pessoa no vocal, não tem banda, é só violão e voz, tá? Vai no violão, não vai na guitarra não, tá? E aí você tem a opção, violão de nylon ou aço. Eu, particularmente, prefiro o violão de aço. Acho que a sonoridade dele é mais bonita e ele, para os estilos que eu toco, eu acho que ele é mais adequado. Tá? Como que funciona mais ou menos essa questão? Lembrando, não é regra, tá? Mas é como geralmente as coisas funcionam aqui, em relação a aço e nylon. Estilos musicais, tá? Os gêneros musicais têm muito a ver com isso, no caso dos... Vamos falar primeiro de violão. Violão de nylon, cordas de nylon. O violão de nylon é geralmente usado para samba, para bossa nova, para MPB, para música erudita, tá? Já o violão de aço, eu vou usar mais para rock, para o pop, para o blues, para música folk, tá? Lembrando que você pode, sim, inverter tudo isso, tá? É como geralmente as coisas funcionam. Eu não falei aqui do samba rock até, mas vou falar do samba rock, tá? Tem gente que gosta muito, tá? E o samba rock você pode fazer com o violão de aço ou nylon. Pode... Tá? A mesma coisa acontece pro pop até, tá, pessoal? E pra MPB. Você pode usar aí o nylon ou o aço. Mas, geralmente, se fosse eu,
bossa nova, MPB, eu vou mais pro nylon. Geralmente até quando eu vou me apresentar, quando eu ia, né, nessa pandemia deu uma parada, mas voltando aos pouquinhos, eu deixava os dois violões disponíveis ali do lado e, dependendo da situação, pegava um ou outro, tá bom? Guitarra, a guitarra, eu tô trazendo esse modelo branco aqui, vocês estão vendo na foto, que é uma Stratocaster. Essa é a guitarra que eu recomendo para qualquer gênero musical, porque ela é bem versátil, tá? Ela acaba encaixando para muita coisa. Então você que está começando, e qualquer outro guitarrista, tá, pessoal? O pessoal tem que ter uma Stratocaster. Ela é uma guitarra muito versátil, que é muito útil em todas as situações. Logicamente, depois você sente que você precisa de outra guitarra, aí beleza, aí você compra outros modelos. Tem Les Paul, tá? Tem aquele modelo que eu falei para vocês com o Floyd Rose, né? Uma ponte Floyd Rose. Não vou dar muitos detalhes aqui porque não vem ao caso, não é isso a nossa proposta nesse vídeo, tá, gente? Mas Stratocaster é a guitarra mais indicada, tá bom? E por que eu trouxe essa última guitarra, essa foto dessa última guitarra aqui, que é uma guitarra acústica? Primeiro, gente, existe guitarra semiacústica e existe guitarra acústica. Elas são muito parecidas visualmente, tá? Sonoramente também. Aqui eu tenho essa que vocês estão vendo. E ela é uma guitarra que ela é muito bonita, ela seduz a gente acaba comprando por impulso e depois percebe que não era bem aquilo que a gente queria. Por quê? Primeiro, essa guitarra, ela tem... É difícil você tocar as casas muito agudas dela. Casa 12, 13, 14, são um pouco inacessíveis pela anatomia da guitarra. A parte de trás dela é muito larga, então você não consegue encaixar bem a sua mão ali para fazer na guitarra acústica o uso dessas casas, tá? Segundo, essas guitarras geralmente a gente usa com cordas de calibre maior, calibre 0,11, 12, 13, tá? E para você fazer bends com guitarras assim, acaba não sendo muito adequado. Bends é aquela puxada que você dá na guitarra, na corda, né, para cima ou para baixo. E essa guitarra é muito usada mais para jazz, para blues, para fazer base. Ela tem um corpo, né? Ela tem bastante grave, então ela acaba sendo mais útil para isso, tá bom, pessoal? Eu não recomendo para quem está começando uma guitarra dessas, mas estou trazendo ela aqui porque muita gente é seduzido pela beleza dela, acaba comprando essa guitarra e depois, até para aprender é difícil, tá bom? Não é uma guitarra que eu recomendaria para quem está começando, beleza, pessoal? Recomendo então a Stratocaster. Eu vou deixar tudo isso num PDF com mais detalhes para vocês, tudo que eu estou falando aqui hoje, com os pontos mais importantes, para que vocês tenham aí até como imprimir e estudar um pouco melhor. Só vou entrar agora no último ponto, tá? Que são as referências musicais, tá, pessoal? Em relação a isso, muita gente pensa assim, pô, eu quero ter um som igual do meu artista preferido. Tá, se você quer isso, observa o que ele usa, né? Que equipamentos ele usa, que violão ele usa, que amplificador ele usa, que microfone ele está usando para amplificar o som do violão, tá? Tudo isso, pessoal, é um assunto até que é complicado de dizer agora para um iniciante, porque eu já tive alunos curiosos em relação a isso, que estavam insatisfeitos com o som que estava tocando na guitarra, porque não soava igual o som do artista preferido dele. E essa eu acho que nem é uma preocupação que você tem que ter no início. Você tem que aprender a tocar o seu instrumento, a fazer, aprender as técnicas, aprender como segurar corretamente, aprender a fazer os diversos ritmos, as diversas escalas, tá? O timbre, né? O timbre essa qualidade do som que você, às vezes, a gente quer buscar. Eu quero um som igual ao do Jimi Hendrix. Cara, não é por aí. Você quer um som igual ao do Jimi Hendrix? Primeiro, o Jimi Hendrix ele desenvolveu aquele som não só com o equipamento que ele tem, mas a forma dele tocar é que faz aquele som soar daquela maneira. Então você tem que desenvolver a sua própria maneira de tocar, tá? Tem que ter uma personalidade o seu som. É difícil você ficar tentando chegar no som do seu artista preferido, isso pode ser frustrante, porque os seus artistas preferidos eles tinham os melhores equipamentos à disposição deles, tá? E esses equipamentos geralmente são muito caros. Eu não recomendo que você vá por esse caminho. É legal você se inspirar, você vê, pô, eu gosto de Beatles e tal, e ele usava a guitarra Rickenbacker. Legal, compra uma Rickenbacker lá, legal, vai ser uma motivação. Mas você chegar num som igual ao que eles tinham ali no estúdio, tá? Nem eles conseguiam reproduzir exatamente igual ao vivo, sabe? Então, é legal você ter as referências, vai te ajudar a escolher melhor o seu instrumento musical. Com certeza, você pode observar, o cara usa um violão X. Legal, compra um violão X. Usa guitarra Y. Bacana. Isso te ajuda a escolher melhor. Mas ficar nessa paranoia de querer chegar
chegar no som do cara ali igualzinho, sabe? É um pouco de loucura isso daí. Não vá por aí não, tá bom? Gente, desses pontos que eu queria falar pra vocês, eu falei. Deixa eu voltar pra tela maior aqui. Eu até fiz umas anotações, deixa eu ver se eu não esqueci nada. É um vídeo pra quem tá, então, começando, que não tem nenhum instrumento, ou já tem um instrumentinho usado, tal. Resuminho aqui, tá, gente? São apenas sugestões pra ajudar vocês a escolher. Não são regras aqui que eu falei, tá, pessoal? Sempre também baseado na minha experiência, isso é muito importante de ressaltar. Uma experiência aí de mais ou menos já 25 anos quase, tá? Com guitarra e violão. O que mais que é importante ressaltar? Só sobre aquela guitarra acústica, pessoal. Eu não recomendei, mas ela tem muitas qualidades, tá? Inclusive, eu usei muito em shows. Fazia muito shows de rock antigo, rock anos 50, com aquela guitarra. Então ela é uma guitarra, assim, que pra isso ela é muito bacana, tá? Mas tem que tomar cuidado, você tá aprendendo, você não sabe nem, às vezes, nem que estilo você gosta. Então é bom uma Stratocaster que é mais versátil para guitarristas. Violão de aço e de nylon, aqueles dois modelos que eu tenho, que eu mostrei na foto para vocês, eu vou deixar o PDF lá. Um é um modelo Folk e o outro é um modelo Bird Eye, tá? Depois eu vou deixar tudo isso anotado lá para vocês terem mais noção. Mas é isso, não quero estender mais que isso, já deu aqui quase meia hora de vídeo, tá? Espero que tenha sido um vídeo bacana, que tenha contribuído para vocês. Deixem suas dúvidas aí, porque eu não sei se eu consegui esclarecer tudo. De repente esqueci alguma coisa que você possa ter dúvidas, então deixa seu comentário que eu vou responder para você, tá bom? Valeu, galera, até o próximo vídeo. Tchau, até mais.